voltamos com o Futebol 90, começando com a vitória do Bragantino, 2-1 sobre o São Paulo. Rogério Ceni, que perdeu o Herisson para o jogo do final de semana. Que zica também, pelo amor de Deus, hein? Desde o ano passado isso, né? Uma sequência de lesões. Talvez o Caleri volte. Mas vamos ouvir o Rogério e na sequência a gente debate essa derrota do Tricolor. É sempre ingrato, se você for analisar, ganhando de 1-0 aos 40 do segundo tempo e tomar o primeiro gol e 3 minutos depois tomar, 3, 4 minutos depois tomar o segundo gol, você não se conforma. Eu acho que como jogo, o Bragantino é uma equipe bem competitiva, muito física, muito forte. Não sei nem se nós merecíamos tanto estar à frente, eu acho que estava um jogo bem parelho, bem equilibrado. Assim como também acho que não merecíamos essa virada. Ou merecíamos porque talvez poderíamos ter tomado decisões melhores dentro do campo, né? Como foi já em outros jogos, nós tivemos a oportunidade de matar um contra-ataque, matar uma jogada, né, naquele momento. Nós tivemos boas chances, apesar de também não ter tido tantas conclusões a gol, assim como o Bragantino, né, dentro do gol eu tô falando, né. O jogo foi bem parelho de finalizações, mas a gente teve essas bolas passando à frente do gol ali, com empurrão, cabecear, enfim, nas bolas paradas também conseguimos levar perigo, poderíamos ter feito gol em bola parada. Mas no final nós perdemos o jogo e o que vale sempre são, no final de tudo, sempre são os pontos. E a gente sai chateado, triste e derrotado daqui. Futebol na ESPN é um oferecimento de sportingbet.tv. Ford. Motorola. Betfair.net. Claro. A zaga, o Alan Franco oscila, participou até bem no lance do gol, né? Ele que deu o lançamento, né, pro Galopo. Mas teve partidas ruins, aí fez um gol, né? Não tá tão seguro. Nessa partida não teve o Arboleda, não teve o Caleri, alguns dos principais destaques. Sim. Eu ainda tenho dúvida sobre o goleiro, Rafael. A gente falou tanto tempo... tava demorando. Do São Paulo, só procurar goleiro reserva. Pro São Paulo, alguém falar sobre goleiro no São Paulo. Então, olha, ele cometeu uma falha, uma saída no primeiro tempo que quase resultou em gol, não saiu em gol, né? O Thiago Volpi tinha disso, né? O Thiago Volpi às vezes falhava feio, só que ele tinha sorte, a bola saía, batia alguém e tal. Pegava nos melhores momentos, nos lances que... Então. Mas eu ainda não confio no goleiro do São Paulo, que é o titular, o Rafael. Por causa do jogo de ontem? Não, já dessas partidas todas, entendeu? Mas ele não é o melhor dos três? Eu acho que no momento sim, mas não quer dizer que o São Paulo tenha acertado no gol. O melhor goleiro do São Paulo. Para mim, o São Paulo de novo perdeu o bonde da história, deveria ter investido uma bala para contratar um goleiro top. O São Paulo tem vários goleiros que, na verdade, são goleiros reservas. O São Paulo não contratou nenhum goleiro para ser titular de fato. Na realidade, eles eram reservas mesmo nos respectivos times. Aí vamos lá, o Rodrigo Nestor ontem entrou no segundo tempo. O Rodrigo Nestor foi um dos destaques do time na temporada passada. Não tá bem. Não tá legal. É o melhor nome, maior nome do futebol mundial, Rodrigo Nestor, pra quem não sabe. E não tá bem, né? Por quê? Porque é Rodrigo, meu nome, com Nestor, que é o nome do meu pai. Tá vendo, Zé? Por isso que eu digo que ele é o melhor nome do futebol mundial. Sabia, Zé. Mas é preciso ser justo, ele não tá bem. Aí o São Paulo contrata o Herisson, o Touro Herisson. O Touro. O Touro, eu não sei, Touro sofre lesão muscular logo de cara, assim, na arrancada. Eu não conheço o mundo animal a ponto de... O Eduardo Menezes conhece bem aí o mundo animal. Por quê? É Touro? Não, porque ele vive forte, muito... Não, sou forte. Mas comparado a um touro também? Então... Acho melhor seguir a pauta, entendi. Né? Tá. Okay? Então tem muita coisa errada. E passa pelo Rogério também, né? O Rogério, mesmo nas coletivas, ele dá umas alfinetadas, umas fritadas no Galopo desnecessárias, entendeu? Então o torcedor do São Paulo que está totalmente carente, sem muita perspectiva para essa temporada, né? Com medo de rebaixamento no Brasileiro. No Paulista não tem como cair, né? Aliás, já está com 11 pontos, né? Não vai então, o grupo do São Paulo é o grupo mais fraco. O São Paulo é o líder de grupo com a menor pontuação. Nos confrontos contra os times da Série A, o São Paulo não ganhou nenhum. Empatou com o Palmeiras, perdeu do Corinthians, perdeu do Bragantino. E agora tem o Santos. Não, o que você queria? O que você queria com 7 jogos? Eu queria um título mundial, pode ser. Não, título mundial eu também quero. O Flamengo também queria. Não rolou pra ninguém. Não dá. Mas o que você queria? Vamos lá. Mudou o time todo. Vamos repetir todo mundo? O São Paulo naquele ciclo. São Paulo fez uma barca, né? São Paulo fez uma barca. Uma mudança assim, aí vem Rato, aí vem David, aí vem Herisson agora, aí veio quem mais? O Jackson, e veio... Um time em reformulação. Em reformulação não é assim, que reformulou, saiu e entrou o Cristiano Ronaldo, o Messi, o Mbappé, não é isso.
Falamos aqui o nível desses jogadores, que são muito úteis, têm ajudado tem muito. Tem jogador de ponta de velocidade ganhando 400 mil, não sei como. Pois é. O cara entrega, o cara ganha 400 mil por mês para fazer aquilo, ou não fazer nada, entendeu? Um time tentando se ajustar dentro da sua realidade. Não estou falando que os jogadores são ruins, mas não são jogadores top de linha. E o São Paulo nem tem condição de contratar esse tipo de jogador. Então aí, você começa a fazer um ajuste aqui e ali com o que tem na sua realidade. Não dá para 6, 7 jogos tá às mil maravilhas. Eu entendo pra caramba o torcedor do São Paulo. Eu entendo, porque é um sofrimento, cara. Entra ano, sai ano, é isso. Entra ano, sai ano, é isso. Né? E é isso que pega. Porque há quanto tempo tá nessa? O São Paulo tá mal há uns 10 anos, pelo menos, uma década, mas piorou. Teve 3 anos que o São Paulo lutou contra o rebaixamento brasileiro. Não são 10 anos nesse nível. Os últimos 3, principalmente, vai. Mas a perspectiva desse ano é pior. O São Paulo, assim, Mas você acha que o São Paulo vai brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro? Hoje sim. Pelo futebol, pelo elenco, pela concorrência que está mais forte, mesmo os times que estão vindo da Série B, a gente está vendo SAF, né? Grêmio, Cruzeiro, Botafogo, Vasco. Você tá tomando porrada lá no Mineiro. Mas tem investimento, ou é SAF e tal. Então, a perspectiva para o São Paulo não é nada boa. O São Paulo tem brigado na tabela com o América Mineiro. O América Mineiro tem para Libertadores, o São Paulo não. Entendeu? Então, a realidade do São Paulo hoje é complicadíssima. Financeira, institucional e em campo. E aí tinha mais paciência para ver, sabe? Então, acho que pelo menos uma geração de São Paulinos... Sim, eu entendo. Que sofre como ninguém. Eu lembro quando eu era pequeno, o torcedor do Corinthians cantava com orgulho, né? Corintiano, maloqueiro, sofredor, graças a Deus. Já há muito tempo o sofredor aqui em São Paulo é o São Paulino. É o São Paulino. Esse aí, olha, não vê saída, não vê como eu sair desse buraco. Agora, vem cá, com o Caleri lesionado, a gente não sabe, talvez volte pro Clássico, a gente não sabe ainda. O Erisson com certeza não vai jogar. Sim. O Clássico. Então, Galopo? Tinha um... Então, mas é o Galopo ou... O Rogério Ceni devia dar uma olhadinha pro Luciano. Tudo bem, tá usando o Luciano naquela função e tal. Colocar o Luciano lá de referência e o Galopo ali atrás. Boa tarde, William. Boa tarde, Bubu. O Bubu fez um discurso aqui. É sempre um prazer. Desabafo. Um desabafo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu acho que o Rogério vai procurar soluções agora. Né? Enquanto o Rogério não ter o Caleri 100%, quando o Caleri não estiver 100%, o Rogério vai procurar soluções. E eu acho que é normal esse tipo de situação. Quando você tem uma mudança enorme, né, de elenco, você muda as características, você tem que criar situações para que os jogadores possam se adaptar à característica um do outro. O ano passado o São Paulo não tinha jogadores de velocidade, hoje tem. Então como é que você vai jogar? Você vai jogar recuado e esperando um contra-ataque? Você vai tentar fazer essa bola chegar pelos lados do campo 1 contra 1, que o Rogério tanto falou, que hoje tem jogadores com essas características. Tem uma série de coisas que o Rogério vai ter que implementar dentro desse elenco novo que ele escolheu ou que ele recebeu da diretoria, né? Alguns jogadores, outros não. O Natan, ele deixou muito claro que é jogador da diretoria, que não está maduro para jogar. Sim. Né? Ao invés de ter o bom senso de falar, chega o Natan, conto com ele. Porque Galopo também é um jogador da diretoria, né? Sim, mas ele tem 2 jogadores lesionados, então não tem sentido você... O moleque assiste o jogo, o moleque assiste o staff do jogador, entende o que está sendo feito, o rapaz também. Entendeu? Você imagina, eu estou chegando no São Paulo, me tiram do Curitiba, chego no São Paulo... E o treinador já fala que eu não estou maduro para jogar. Já é um recado que não vai jogar, entendeu? Vai jogar ali 2, 3 partidas, depois não está pronto. Porque quando ficarem prontos o Rafinha e o Igor Gomes e o Igor Vinícius, eles que não vão jogar. Tem determinadas coisas que eu acho que o Rogério precisa entender que na posição dele como treinador, ele precisa proteger um pouco mais os jogadores, porque ele vai precisar dos jogadores. Ele vai precisar dos jogadores. Talvez ele não saiba, mas talvez o Natan possa ajudá-lo. Talvez o Galopo possa ajudá-lo, como ajudou ontem. Não, o Galopo tá aí, ó. 5 jogos, 4 gols. Fez o gol, né? Fez o gol. Eu acho que é um processo de mudança de maneiras de jogar. O problema é que você nunca sabe esse São Paulo quando ele vai ter uma regularidade durante 90 minutos. Esse São Paulo tem os mesmos problemas do São Paulo do ano passado. Joga 45 minutos bem, 15 minutos mal, 15 minutos depois desaparece, depois volta nos últimos 15. Contra o Corinthians foi um exemplo disso também. Primeiro tempo ruim, segundo tempo melhor. Sim, então, assim, tem problemas com os jogadores, não são os jogadores que o Rogério pediu em termos de AA, né? Porque você tem o jogador A, o jogador B e o jogador C, a gente não sabe a lista.
Mas aí passa também pelo treinador, para ele encontrar um meio termo para poder ter o equilíbrio e ter essa regularidade durante 90 minutos. Só uma coisa, hein, Zé? Ele não pode reclamar. Não, de número de reforços, não. Eu não vou entrar no mérito da qualidade. Sim. Porque ele permanece no São Paulo, sabendo das condições do São Paulo. E ele fez a pressão sabendo ano das passado, limitações. Né? Ele fez a pressão ano passado. Ele não chegou outro dia. E mesmo que tivesse chegado outro dia, é um cara que conhece São Paulo como ninguém, porque é ídolo no São Paulo. Talvez o maior, para alguns, mas enfim, é um dos maiores, se não o maior. Tá lá. E outra coisa, ele deu uma coletiva no começo do ano, falando justamente sobre isso. Olha, o Flamengo pode contratar não sei quem, o Palmeiras pode contratar não sei quem, o Corinthians fica com o Yuri Alberto e tal, etc. Aqui a nossa realidade é essa. Então a gente citou o nome dos jogadores, inclusive, esse que a gente veio falando. Vamos buscar o Wellington Rato, buscar o David, não sei o quê, que é um jogador do Atlético Goianiense, outro jogador do Fortaleza e tal. Essa é a nossa realidade. Então ele sabe qual é a realidade. Ele sabe que é isso. Mas a impressão que dá, William, após essa entrevista, não sei, o Bubu, que é um historiador de São Paulo, pode dizer melhor, né? A impressão que dá é o seguinte: eu já estou preparando não as desculpas, mas já estou preparando o terreno para um possível ano difícil. Porque... Ele avisou no ano passado. Final do ano passado, quando ele renovou, ele falou assim: o ano que vem vai ser pior. Ele falou. Ele falou isso. Então, mas o ano que vem será pior. Mas só que esse ano ele recebe os jogadores com as características que ele pede. Característica, com certeza. Que ele pediu. Isso é fato. Ele fala que ele vai tentar implementar aquilo que ele imagina como futebol, perto das características que ele gosta de jogo e tal. Ou seja, o ano passado ficou para trás. Se o ano passado, uma semana antes da final da Sul-Americana, ele falou assim: o trabalho é bom, porque ninguém contava que com esse time nós iríamos chegar na final contra o Palmeiras. O trabalho é bom, porque ninguém poderia imaginar que nós iríamos chegar numa semifinal de Copa do Brasil. E o trabalho é bom, porque nós chegamos numa final sul-americana. Quem poderia imaginar que com esse elenco nós chegaríamos? Sim. Isso foi antes da Sul-Americana. Quando tomou a pancada da Sul-Americana, aí passou, não tem mais jeito, não tem mais isso, não tem mais aquilo, até ser chamado por alguém lá dentro da diretoria e falou assim: você para de falar isso daí porque não está dando correto. Sim. Então, assim, o que eu quero dizer, o Rogério precisa trabalhar, ele não pode simplesmente, tá tudo bem, tá tudo legal, quando ganha... o time, ganhamos, o trabalho foi bem feito, quando perde, individualizar determinadas situações. Eu acho que ele, por ser o Rogério Ceni, por ser um bom treinador, eu acho que o Rogério é muito bom treinador. Sim, também acho. Tem algumas coisas que eu acho que com o tempo ele vai melhorar, ele deve melhorar e precisa melhorar. Sim. Porque é um entendimento do dia a dia. Nem sempre o Rogério Ceni vai ser o Rogério Ceni do São Paulo. Sim. Nem sempre. Sim. Nem sempre. Né? Então, isso pode atrapalhar. E o São Paulo desse ano, o São Paulo é competitivo. Só que você não pode, a cada entrevista, preparar para o próximo jogo. Está parecendo o diretor, né, que está preparando para o próximo jogo uma possível derrota. Você não pode fazer isso. Edu, 4 gols em 5 jogos. Galopo. Cara que o Rogério mesmo já, em alguns momentos, já deixou claro que vai sobrar, vai ficar. A gente sabe que é uma diretoria, foi uma oportunidade que apareceu. Mas o cara entra e faz gol. Tudo bem, perdeu ontem, mas ele deixou o dele. Dá pra imaginar sem Galopo? Ok, tira o Galopo. Tu fez o gol, tira o Galopo. Põe o Galopo de lado. Não, eu não sei se chega a ser Galopo mais 10, mas que ele tá dando um retorno técnico interessante, ele está. Eu acho até que quando você olha, é interessante o que o Zé falou, e até complementando o que o Rodrigo Bueno citou, que a impressão que eu tenho é que o São Paulino não tem Réveillon. Sabe quando você vai Réveillon, você vai pra praia? Da virada do ano não acontece. Novas esperanças. Um novo ano está chegando. Vamos pensar aqui no novo ano. O São Paulino, a impressão que eu tenho é que ele parou em 2000... Foi da Sul-Americana lá 11, né? 2012. 12 e o Réveillon vai passando, não tem... Que a gente chama isso de a maldição do Tigre. Mês 72. Jogo que não acabou. Mês 74. Esse jogo não acabou, tá tem gente que acha que o São Paulo tem que fazer um jogo com o Tigre para terminar aquela partida para encerrar. Eu faria, hein? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se a diretoria também e o Conselho do São Paulo, porque passaram vários presidentes, várias administrações... e vários treinadores. Vários treinadores e o cenário não muda. Olhando para esse campo... E o que o Rogério tem hoje, nem vou citar muito, porque a gente já falou tantas vezes da questão do Rogério, qual postura ele deve tomar, o limite do trabalho, porque várias vezes o Rogério também foi utilizado como escudo por essa diretoria. E aí, a hora que foi conveniente, usou. Depois eu tento tirar o poder. Mas olhando para esse campo, o Galopo,
É a solução porque você tem o cara entregando. Você não sabe se vai contar com o Caleri. Só que tem um ponto-chave. Não, mas o Galopo de 9 não vai ter vez. Então, só que tem Porque vai o Caleri, não o Caleri, é o Erisson. Aí que tá o ponto-chave. Caleri e Erisson podem até jogar juntos, como já disse o Rogério. Onde entra o Galopo? Com o avanço do Luciano. Será que não tá na hora do Rogério parar, olhar e falar, cara, o Luciano de armador ainda não deu certo? Eu acho que o Luciano de armador, ele não entrega como o Luciano um pouquinho mais à frente. Mas se o Galopo... Porque eu dei o exemplo... Aí a gente concorda, então, pelo visto. Eu dei o exemplo do... Você bota o Galopo e avança. Eu dou o exemplo do jogo contra o Santos, por exemplo, o clássico, né? Você coloca o Luciano ali de 9... Eu acho o Luciano um belo jogador. E coloca... Também. 9 e coloca o Galopo ali fazendo a função que hoje é do Luciano. Acho que tem mais o jeito deles, certo? Beleza. Só que mais pra frente, talvez já no jogo seguinte, o Caleri já volte. Talvez ele volte no clássico, mas enfim... Voltando no jogo seguinte, você tem o Caleri e o Luciano entra onde aí? Qual é a 9 do Luciano? Não, mas eu tô aí? pensando no Nem jogo. o Luciano, nem o Galopo. E por que não o Galopo também, como o Galopo parceiro do Caleri? Pois é. Pode ser. Mas aí você tem mais. Aí já tem um estrangeiro. Vamos no limite tem dos um limite de estrangeiros. O São Paulo é um dos mas times... isso aí é um absurdo. O Ineto, com todo o respeito. Mas tem um limite. Mas aí eu acho se colocar Galopo e Caleri, a ideia até é interessante. Entendo, mas você já sobrecai. Aí tem o Jackson, aí tem o Arboleda, são 4. O São Paulo é um dos clubes que estão brigando na CBF para aumentar o limite de estrangeiros. Porque o próprio Rogério meteu o pau na diretoria, dizendo que houve um erro de planejamento. Mas você não é isso que a diretoria? Mas é só a diretoria? Por que ele não falou não? Exatamente. Então, mas é que assim, a minha posso ir, beleza, põe no meu grupo. O Galopo ele pediu, depois... talvez essa birra do Rogério, essa quase perseguição com o Galopo, mas porque ele não pediu o cara. Então saia. Eu acho que tem um detalhe aí. Ele não pode agora, porque, foi o Galopo é jogador da diretoria, como ele falou do Natan, o Natan é jogador da diretoria. Desculpa, ele vem a todo instante a público e fala, a situação do São Paulo é isso. É ruim, é péssimo, Tá bom, ele já sabe, então por que ele ficou? Se ele aceitou trabalhar nessas condições, ele não pode ficar reclamando. Mas ele reclama. Ele reclama porque ele sabe que muitas vezes não pode ter resultado. E aí é o nome dele, não é o nome do São Paulo. Porque hoje é o São Paulo do Rogério Ceni, não é só o São Paulo. Exatamente. Quem é o treinador? Rogério Ceni. Então é o Rogério Ceni e o São Paulo. Então, assim, se ele sabe as condições, se ele sempre soube das condições, se ele sempre entendeu e aceitou as contratações, porque ele poderia vetar. Mas ele veta. A reta final do ano passado, boa parte dos jogadores, o Bustos, na Ruel ali e tal, não foi aproveitado. Então, e é um jogador que se pegar pelo currículo, nesse time do São Paulo, nessa fase atual, o cara, dificilmente não jogaria. E ele foi meio que escanteado. O Galopo apareceu na disputa de pênalti na semifinal. Então, ele não pode reclamar, porque se ele mandou embora todos esses jogadores, se ele não aceitou a presença desses jogadores, porque foram jogadores trazidos pela diretoria, vamos entender assim, né? Porque o que a gente está dizendo sobre isso, então ele não pode reclamar agora. Porque os jogadores que foram colocados no elenco do São Paulo hoje são jogadores pedidos por ele, as características. Davi, que ele adora. Tem o Wellington Rato. Então, ele não pode, a cada instante, tentar se isentar de determinadas coisas e ficar jogando a bomba na diretoria. E sobre a questão do planejamento, com todo o respeito, o São Paulo, Zé, é gigantesco. Você não pode... Não estou falando do time do bairro lá, que, quantos vão jogar hoje? Sábado tem pelada hoje. Tem o jogo, tem. Vamos 20. Aí já aparecem 25. Pô, aí é um erro de planejamento. Você tem ali, agora o São Paulo não tem planejamento para saber quantos estrangeiros vão ter. Eu acho essa história dos estrangeiros os maiores absurdos que eu já vi no futebol. Inscrições no Campeonato Paulista, 25. Correto? Nós somos os estrangeiros. Aí eu tiro o William, não coloco o William. O William fica fora da inscrição, ou seja... Ficou lá só treinando. Ele está só treinando. Isso conta como estrangeiro para o campeonato? Não conta, porque ele não está inscrito. Não. Então, aí mais um erro da equipe do São Paulo. Define qual é o estrangeiro que você quer vender e põe para... Por isso que eu falei que é maior o erro. Entendeu? Isso aqui, se o São Paulo não tem a confiança no Orejuela, porque se trouxe de volta ao Natan, se o Rogério a todo instante está falando que precisa, né, do lateral, que conta com os laterais quando volta, peraí, Orejuela, vem cá, encosta aqui um pouquinho. Quem é o lateral da base?
Quem é o menino da base? Era o Natan que, de forma errada, foi mandado embora. Então, e agora tá voltando. Então põe o menino Tinha o da Moreira base. também, como me lembra aqui o Marcel. Hein? Aí você tem a escolha. Então, mas o que acontece? Você vê, o Gabriel Neves está sendo também colocado no mercado. O São Paulo acabou de contratar. Pagou 10 milhões, né? São Paulo... Então, se já acha que tem muito Isso é um estrangeiro, erro, ou acha que ele não foi tão bem, libera o cara. Mas aí sabe ou então o que agora, acontece? o São Paulo tá procurando alguém para negociar ele. Talvez ele vá pro Vasco, pro Botafogo. É tão rápido para os diretores conversarem com os empresários na hora de acertar. Ó, tô precisando de fulano de tal. Pô, dá uma ligadinha para os empresários. Vem cá, tem um fulano de tal aí, ó. Procura um clube. Facilitamos aqui, ó. Estamos facilitando para vocês levarem esses dois jogadores. Não é possível que o empresário, que alguns empresários ou os empresários não consigam colocar os jogadores em alguns clubes. E às vezes eu acho de verdade que a diretoria do São Paulo não sabe o que quer, não sabe a direção que vai. Não sabe, porque você tem um erro de planejamento, isso aí é um absurdo, cara. Eu peguei mais estrangeiros, e aí fica uma ruptura entre o treinador e o discurso da diretoria. Mas tem um jogador, por isso que você falou de reflexão até no vestiário, porque como é que o cara tá vendo, mas um jogador da diretoria, é ruim e tal, é complicado essa denominação. Aí o que acontece? No campo, e ainda voltando para a parte tática, os 2 gols do São Paulo ontem, ainda só falando de postura, o São Paulo convida o cara, dá um chute lá, vamos ver o que vai dar. Porque os 2 lances do São Paulo não tem marcação, não tem intensidade. E o São Paulo tomou a virada em 3 minutos, cara. Sim. Então, essa questão da oscilação, ela reflete no campo e eu acho que a diretoria não tem rumo, cara. Por isso que o São Paulo não tem Réveillon, que eu brinquei aqui, mas é verdade. Como é que você vai pro ano que vem? O torcedor do São Paulo mandou vídeo. Ih, rapaz.